Ellen White foi uma líder religiosa norte-americana, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi uma das principais disseminadoras do Adventismo no mundo. Nascida em 1827 no Maine, aos 9 anos, Ellen foi atingida no rosto por uma pedra. O incidente quase que matou a menina, deixando-a inconsciente por 3 semanas e com o rosto desfigurado. Por muito tempo, ela enfrentou dificuldades de aprendizado e problemas de memória por conta dessa pedrada e foi obrigada a interromper seus estudos. Ela passou a se interessar por religião e foi batizada em uma igreja metodista. Depois, ela começou a seguir as pregações de profetas adventistas que acreditavam em um retorno de Jesus Cristo. Em 1844, ela teve a primeira de suas múltiplas visões, mais de 2.000 visões. Ela via Deus em toda a sua glória e se comunicava com o divino. Ela passou a atrair mais e mais fiéis com as mensagens de encorajamento e fé, que ela dizia receber de suas visões. Em 1846, ela se casou com o reverendo James White, junto ao qual ela passou a viajar aos Estados Unidos, pelos Estados Unidos inteiros, divulgando a fé adventista. Em 1855, os White e um grupo de fiéis estabeleceu uma sede de práticas religiosas em Battle Creek, no Michigan, e 5 anos depois adotaram formalmente o nome Adventistas do Sétimo Dia. As visões de Ellen White eram a principal força guia da igreja, e muitos dos seus ideais de conduta e saúde, especialmente a sua abstenção de café, chá e carne, foram incorporados pelos fiéis. Por conta também da sua influência, os adventistas aderiram em peso ao movimento abolicionista, antes mesmo da Guerra Civil, e também ao movimento da temperança. Você sabe o que é, né? Aquele que defendia o baixo consumo de álcool. Após a morte do seu marido, Ellen White passou 3 anos na Europa e quase uma década na Austrália, disseminando a fé adventista. Além de figura central do adventismo, ela foi uma importante divulgadora do vegetarianismo no mundo, tendo adotado a dieta em 1894 e incentivando outros fiéis a fazerem o mesmo. Ellen White faleceu em 1915, aos 87 anos, e foi eleita pela revista científica Smithsonian como um dos 100 americanos mais importantes de todos os tempos. Palavras da Smithsonian, né? Então, como é que eu explico isso aqui? Para começo de conversa, deixe-me colocar bem claro aqui que Ellen White não é Bíblia, Ellen White não faz parte do cânon da Bíblia, Ellen White não é fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia. É lógico, eu não vou insultar a sua inteligência. Eu encontro, às vezes, adventistas que idolatram Ellen White. Eu encontro, sim. Tem grupinhos até fanáticos pela Ellen White. Mas, infelizmente, também na igreja tem aqueles que desprezam, menosprezam os testemunhos dela. Isso também eu acho igualmente perigoso. Mas a posição oficial da igreja adventista é essa que eu acabei de lhe apresentar aqui. Ellen White não é Bíblia, não é fonte de doutrina, não é complemento da Bíblia. Tá, Rodrigo, mas se ela não é Bíblia, mas ela está falando coisas que a Bíblia não diz e você acredita, por quê? Bom, aí eu respondo através daquela pergunta. Seria ela uma profetisa verdadeira? Então hoje, quais as características que eu poderia falar de um verdadeiro profeta para dizer que ele realmente tem o dom de profecia de Deus? Isaías 8, verso 20 diz que esse profeta tem que falar em harmonia com a lei e os profetas. Ele não pode contradizer a Bíblia Sagrada. Segundo, e detalhe, uma notinha de rodapé. Alguns vão querer colocar aí, mas Ellen White contradiz a Bíblia Sagrada quando ela ensina isso, quando ela ensina aquilo. Ela não está contradizendo, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia Sagrada. É diferente. Tá certo? Às vezes você tem uma interpretação da Bíblia, por exemplo, sei lá, qualquer uma. Vamos supor que você tem uma interpretação da Bíblia que o cânon, com o fechamento do cânon
bíblico, Deus não tem mais profetas depois. Aí ela fala que tem. Ela não está contradizendo a Bíblia, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia. Há outros teólogos que também discordam de você. Percebe? Outra coisa, ela fazer uma declaração que não está na Bíblia não é necessariamente contra a Bíblia. Porque a Bíblia contém preste atenção nisso, a Bíblia contém todas as verdades doutrinárias. Mas há verdades não doutrinárias que podem estar fora da Bíblia. Por exemplo, como Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Como Paulo morreu, degolado. Onde a Bíblia fala isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E a interpretação posterior que me diz isso. Eu acredito que é verdade, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e Paulo degolado. É uma verdade que não está na Bíblia, mas não é uma verdade, como eu diria, doutrinária. Eu não vou tirar uma doutrina da morte de Pedro ou da morte de Paulo. Percebeu? Não posso usar esse argumento aí para doutrina. É uma informação que não está na Bíblia, mas eu não posso usar como doutrina. Bom, continuando. Deuteronômio 18, 22, Jeremias 28, verso 9, fala do cumprimento profético. Ainda que haja profecias condicionais, Deus falou que ia destruir os ninivitas e depois voltou atrás. Quando um profeta fala assim diz o Senhor, tem que cumprir. Outro ponto, 1 João 4, verso 2, Cristologia. O profeta não pode desmentir a divindade e a humanidade de Jesus. Mateus 7, verso 2, pelos seus frutos conhecereis. Quais são os frutos que o ministério desse profeta deixou? A natureza prática das mensagens dele, o reconhecimento dos contemporâneos do testemunho dele ou dela, a absoluta certeza de certas mensagens, elementos físicos que podem ou não acompanhar a visão, a capacidade de influenciar até os de fora. Esse livro contém a salvação, este não. Este contém fonte de doutrina, este não. Este foi inspirado, esse também. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém, você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aliás, ela falou várias vezes, inclusive no Grande Conflito, que a Bíblia é o único livro que nós devemos ter como fonte de doutrina. A Bíblia, e a Bíblia somente. Ela repetiu isso várias e várias e várias vezes. Ela chegou a dizer, se a Bíblia for corretamente seguida, meus escritos são até desnecessários.